E no fim de semana, em entrevista a jornalistas angolanos, o presidente Lula disse que será preciso discutir como reparar o impeachment sofrido por Dilma Rousseff em 2016. A fala do presidente ocorre depois da decisão que manteve o arquivamento de uma ação contra a ex-presidente no caso das pedaladas fiscais. A Justiça Federal em Brasília absolveu a companheira Dilma da acusação que ela tinha sido feita da pedalada. A Dilma foi absolvida. Eu agora vou discutir como é que a gente vai fazer. Não dá para reparar o direito político. Se ela quiser voltar para ser presidente, eu quero terminar o meu mandato. Eu não vou dar. Mas é preciso saber como é que se repara uma coisa que foi julgada por uma coisa que não aconteceu. Em entrevista à Folha, presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o partido vai articular no Congresso um projeto para a devolução simbólica do mandato presidencial de Dilma Rousseff. Augusto, nós comentamos aqui na semana passada, inclusive, esse tweet da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que diz o seguinte, inocentada, nossa presidenta Dilma Rousseff foi inocentada no caso das pedaladas fiscais pelo TRF1. É a justiça sendo feita com uma mulher honesta e honrada, vítima da misoginia e da arbitrariedade. Não podemos esquecer no que virou o Brasil depois de 2016, ataques à soberania e aos direitos dos trabalhadores, deterioração das políticas sociais, chegando ao bolsonarismo que demoliu o Estado e atentou contra a democracia, trazendo preconceito, ódio e violência. Mais do que nunca é preciso reafirmar, foi golpe. Essa notícia nos dá ainda mais esperança do nosso trabalho pela reconstrução do país. Parabéns, companheira Dilma, presidenta dos BRICS. Sou muito feliz por estarmos lado a lado na jornada da vida pelo Brasil e pelo povo. Augusto. Alguém precisa informar aí a nossa amante ou coxa que não é presidente dos BRICS, é presidente do Banco dos BRICS. Mas para esse problema eu tenho solução da Dilma. Primeiro, ela não pode ter o cargo devolvido porque, senão, por analogia, teríamos de devolver também o cargo ao ex-presidente Collor, porque ele foi absolvido pelo Supremo por falta de provas no julgamento do caso que resultou no seu impeachment. As acusações que justificaram o impeachment foram consideradas pelo Supremo Tribunal Federal improcedentes. Então, se a Dilma, se vão devolver o cargo à Dilma simbolicamente, tem de devolver para o Collor. Isso não convém ao PT. Bom, o Lewandowski, ministro Lewandowski, que foi um dos presidentes da sessão do Congresso que aprovou o impeachment da Dilma, ele, com o fatiamento da decisão do impeachment, que ele propôs em parceria com o Renan Calheiros, ele argumentou, para que isso fosse aprovado, ele argumentou que ela não conseguiria ser nem merendeira, palavras do Lewandowski. Falso. Ela, que era assaltante de banco, começou a vida como assaltante de banco, hoje é presidente do Banco dos BRICS. Então, está bem de vida, ganhando muito bem em dólares. Eleitoralmente, ela já foi aposentada pelos mineiros, quando tentou uma vaga para o Senado. Tudo bem, deram para o presidente do Senado, agora para o Rodrigo Pacheco. Não é uma boa escolha, para ser bem gentil, mas, em todo caso, ele venceu a Dilma na disputa nas urnas, né, que, como vivia dizendo o Supremo, são insuspeitas. Então, perdeu. Mas eu tenho uma solução, a Dilma não é ótima, não foi golpe. Ela não teria feito um grande governo se continuasse por lá, como disse o ex-presidiário que fabricou o poste? Pois bem, lancem a Dilma candidata a presidente nas eleições de 2026 para ver se o povo concorda com isso. Simples assim. Está lançada formalmente aqui a candidatura da Dilma à presidência da República. Demora pouco. Demora pouco. E como o Lula já terá mais de 80 anos, ele vai esperar os 120 fora da presidência, imagino. Não vai nem tentar. Então está aí a chance. Gleisi Hoffmann, lance a Dilma Rousseff. O povo brasileiro vai certamente avalizar.
essa decisão do PT. Silvio, é importante a gente explicar aqui para quem nos acompanha que Dilma Rousseff não foi inocentada. Na verdade, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF-1, nem entrou no mérito da questão das pedaladas, só confirmou uma decisão em primeira instância, dizendo que a Dilma, porque à época dos fatos era presidente da República, não poderia ser enquadrada nos termos da lei de improbidade administrativa e sim nos termos da lei de responsabilidade, porque era presidente da República. E teve esse entendimento para não dar uma dupla responsabilização na lei de improbidade e na lei de responsabilidade. Então são coisas diferentes, o TRF não se debruçou no mérito da questão. Não, seu comentário é perfeito, Paulo, exatamente isso, é uma tecnicidade, era a questão de manter o arquivamento decisão já do ano anterior em relação à improbidade administrativa. Em momento algum foi analisado o mérito, ela não foi inocentada, como diz a Gleisi Hoffmann, como diz o Lula, mas eles adoram dizer isso. O Lula passou a campanha eleitoral inteira dizendo que ele tinha sido inocentado, mas nem o Supremo Tribunal Federal inocentou o Lula. Ele foi devolvido à campanha, à corrida eleitoral, foi isso que aconteceu. O Lula nunca foi inocentado, a Dilma nunca foi inocentada, pelo menos no judiciário. Para uma emissora de televisão, onde ele participou de uma sabatina, aí sim, ele não deve mais nada à justiça. Ele foi absolvido por um apresentador de televisão. No mais, ele foi reabilitado juridicamente a disputar eleições. Assim como a Dilma, ela sim, numa articulação comandada por Ricardo Lewandowski, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, e Renan Calheiros, ex-presidente do Congresso Nacional, tentou e conseguiu, em parte, dar um golpe dentro do Legislativo, porque ela deveria ter se tornado inelegível. Mas eles conseguiram fraturar a legislação brasileira, a Constituição brasileira, para beneficiar a Dilma, acreditando que ela seria eleita senadora no ano seguinte. Não conseguiu. Naquela eleição, 2 anos depois, praticamente, ela perdeu e ficou em terceiro lugar. Então, é mais uma mentira que o Lula tem contado e agora ele tem feito isso com muita frequência no exterior. Eu acho que vamos acabar falando sobre isso ao longo do programa, Paula. Tem mentido o tempo inteiro e a imprensa compra essas mentiras. E aí, aproveitando que é um início de semana, aproveitando que é uma segunda-feira, você que nos acompanha, que nos recebe aí na sua casa, no seu celular, que assiste Oeste Sem Filtro, apoie a Revista Oeste. É muito importante a sua assinatura. A sua assinatura, além de nós oferecermos artigos exclusivos todas as sextas-feiras dos nossos colunistas, reportagens, ela sustenta o nosso site 24 horas, www.revistaoeste.com, e a nossa programação em vídeo. O Oeste Sem Filtro nunca aceitou um único centavo de dinheiro público. Nós, diferentemente dessa imprensa tradicional que passa pano, que compra essas narrativas de que o Lula não é de que o Lula é pobre, de que a Dilma foi inocentada, nós não. Nós somos livres, nossa liberdade é inegociável para chegar aqui e dizer que nós estamos aqui por causa da sua assinatura. Então eu queria aproveitar esse momento de abertura da semana para pedir a sua confiança, renovar o nosso compromisso, agradecer também você que renovou a sua assinatura nesse ano e seguiremos em frente. Assinar a Oeste, neste momento que o Brasil está vivendo, é reagir. E a gente quer você do nosso lado nessa trincheira. Perfeito, Silvio. Está aí na tela o endereço, revistaoeste.com/assine, ou então é só usar esse QR Code aqui aparecendo na tela, apontar a câmera do seu celular para você que está aí nos acompanhando em Oeste Sem Filtro também se tornar nosso assinante. Quero registrar essa audiência incrível, mais de quase 52 mil pessoas nos acompanhando ao vivo de todo o Brasil e do mundo. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E agora eu quero ouvir Paulo Eduardo Martins, em relação aí ao que disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, primeiro na semana passada, com aquele tweet dizendo que Dilma Rousseff foi inocentada, agora dizendo que está querendo articular no Congresso um projeto para devolver simbolicamente o mandato de Dilma Rousseff. O que a gente pode esperar disso aí, Paulo? Olha, além da mentira contumaz, a Gleisi deve estar sendo movida por um sentimento de culpa. Afinal, ela era ministra toda poderosa no governo Dilma, que ajudou a conduzir o governo para o buraco que ele se meteu e que levou ao impeachment da dona Dilma Rousseff, que foi um processo legítimo. O impeachment é um processo político, social e jurídico.
E nos 3 elementos, esse tripé que forma um processo de impeachment, ele estava muito bem solidificado. Por isso que o Congresso o aprovou. Houve a mobilização social, o PT acionou o Supremo Tribunal Federal diversas vezes durante esse processo, ou seja, houve a participação do Supremo nisso tudo e a legitimidade é incontestável. Dilma foi empichada, defenestrada, que para quem não sabe é ser atirado pela janela do poder em Brasília, e fez muito bem o parlamento naquela época. Se houve um golpe, esse golpe se deu quando o ministro Lewandowski presidia a sessão do Congresso Nacional e fatiou o artigo 52 da Constituição, mantendo os direitos políticos de Dilma. Eu era deputado à época e estava lá naquela sessão do Senado, estava sentado ao lado do senador Jader Barbalho, que ficou espantado com o que estava acontecendo ali. Mas aí ele foi lá conversar e acabou votando a favor do fatiamento. Mas se houve um golpe, foi essa movimentação que manteve os direitos políticos da Dilma. Agora, quando o PT, desde o período deste processo, fala e acusa o Congresso Nacional e o Supremo de praticar um golpe, o PT está fazendo um ataque institucional brutal. Está dizendo que o Congresso Nacional é golpista, que o Supremo Tribunal Federal é golpista. E ninguém reage com isso. O que já demonstra o estado de coisas no Brasil e como a nossa democracia é maneta, né? Só há para um lado. A imunidade material dos parlamentares só há para um lado. O PT pode chamar o Supremo de golpista, pode defender o fechamento do Supremo, como o Vadir Damus fez e tantos outros petistas fizeram na época da prisão do Lula, pode chamar agora o Congresso de golpista também, que está tudo bem, inclusive vindo do presidente da República. Senhores guardiões da democracia, é isso mesmo? Os senhores estão assumindo que são golpistas? Porque muitos estavam no Supremo ainda nessa época. Vão deixar o Lula falar à vontade, sem nenhum tipo de reação? Isso é muito duro, isso é muito ruim, isso também é revelador do nosso estado de coisas. Eu me alinho ao Augusto Nunes e reforço o pedido para que o PT lance a Dilma Rousseff presidência em 2026, Dilma 2026, né? Tá aqui o David Bowie também apoiando essa ideia da gente reabilitar a Dilma socialmente, né? Como o PT gosta de falar e gosta de fazer. Vai ser um grande teste para ver a parte do tripé sobre a legitimidade popular do impeachment da dona Dilma Rousseff. E ainda sobre a devolução simbólica do mandato, já que o PT está querendo fazer devoluções simbólicas, fica a minha sugestão. Que tal devolver, pelo menos simbolicamente, a grana que foi surrupiada dos brasileiros, hein?